Você sente que está perdendo tempo com tarefas e processos repetitivos dentro do Notion? Já pensou em automatizar e focar realmente no que importa? Se sim, hoje eu vou te mostrar as principais automações que temos aqui no Notion e como elas vão te economizar algumas horas e reduzir erros no seu fluxo de trabalho. Se isso faz sentido para você, comenta aqui o que você gostaria de automatizar dentro do Notion e assista o vídeo até o final. Antes de eu apresentar para vocês as automações e mostrar como a gente pode utilizá-las dentro do Notion, eu primeiro quero contextualizar vocês sobre o que é uma automação, os seus benefícios, quais que são os componentes de uma automação e, de fato, daí a gente vai começar a falar sobre as automações e os tipos que nós temos aqui dentro do Notion. Então, primeiro, o que é uma automação? Se a gente for analisar e pensar um pouquinho, automação é basicamente fazer algo acontecer sozinho. Ou seja, um exemplo bem prático que já está bem comum no dia a dia das pessoas. Uma luz acender automaticamente em determinado horário. Por exemplo, o poste aí da sua rua, ou até mesmo quando você pede para Alexa acender a luz, ligar um ar-condicionado. Isso é uma automação. Nós temos também quando você se cadastra em uma lista de e-mails e automaticamente você já recebe esse e-mail. E um outro exemplo, já abordando aqui do Notion, quando a gente clica em um botão e ele cria uma lista de tarefas. Então, na essência, a ideia da automação é simples: é substituir tarefas manuais e repetitivas por processos inteligentes e automáticos. Bom, agora que a gente já deu esse contexto, já explicou um pouco o que é automação, vamos falar aqui quais que são os benefícios, como que uma automação vai te ajudar no seu dia a dia. Então, a automação ela não é apenas algo conveniente, como, por exemplo, você pedir para a Alexa ligar o seu ar-condicionado. Ela, de fato, é uma ferramenta essencial para você ganhar produtividade. E isso não quer dizer só você ir lá e ligar um ar-condicionado, só você ir lá e ligar uma lâmpada. Ela vai te ajudar na sua produtividade no seguinte sentido, por exemplo, na economia de tempo. Pensa que, ao invés de você fazer toda vez uma tarefa manual, ela vai lá e realiza automaticamente para você. Então você já vai economizar esse tempo. Ela ajuda também a você a reduzir erros. Então, como você reduz erros? Por exemplo, um valor em uma nota fiscal. Você vai lá, confere o valor que você recebeu no banco e aí você vai lá manualmente preenche sua nota fiscal. Já pensou que uma automação poderia fazer isso de forma automática e evitar erros? Então, esse aqui é um exemplo, né, envolvendo nota fiscal, mas que é muito comum. Às vezes acontece esses erros e a automação ela resolve isso, porque ela automaticamente vai pegar aquele valor que não tem como ser alterado por ela e vai ali colocar no seu sistema de emissão de nota fiscal. Um outro benefício é o aumento de produtividade. O que isso quer dizer? Pensa que a automação ela vai fazer funções que possivelmente seus colaboradores ou até você mesmo gastaria muito tempo fazendo. Por exemplo, você lança um projeto dentro do Notion e vai lá e cadastra manualmente cada atividade. E esse projeto ele sempre vai se repetir. Imagina você toda vez lançando todas essas tarefas manualmente. A automação vai te dar esse aumento de produtividade de você clicar em um botão e já lançar automaticamente tudo isso. E por fim, a gente tem um benefício aqui de escala. Pensa que quando você automatiza os seus processos, você pode crescer a sua empresa sem necessariamente estar contratando mais colaboradores. Por quê? Porque aquela tarefa, um determinado problema, não importa quantas vezes ela vai ser realizada, a automação vai fazer isso sem problema algum, sem gastar o seu tempo ou gastar tempo da sua equipe. Então, também a escala é um benefício das automações. Agora que a gente falou um pouquinho dos benefícios, vamos entrar na parte de componentes da automação. E aqui, basicamente, a gente vai explicar o básico de um funcionamento de uma automação. Abrindo aqui, a gente tem dois pontos principais, que é o gatilho e a ação. Basicamente, o que é o gatilho? É o evento que inicia uma automação. Por exemplo, quando você pede para a sua Alexa ligar o ar-condicionado, o gatilho é você falar com ela, né? O OK Alexa. E aí ela vai entender ali que você está falando com ela. E a ação é de fato a Alexa ir lá e ligar o seu ar-condicionado. É o que acontece após o gatilho ser acionado. E aqui eu trouxe dois exemplos, né? Utilizando do Notion, um novo projeto é criado,
que é um gatilho, e a ação seria uma lista de tarefas criada. E aqui tem uma observação que ela é muito importante. Quando a gente fala de automação, a gente pensa também que a gente pode automatizar informações entre softwares. Ou seja, eu posso pegar uma informação de um Google Forms, do Google Agenda e jogar dentro do meu Notion, por exemplo. E para fazer isso, a gente precisa de uma conexão. Então, esse daqui é mais um componente de automação, que é a conexão entre softwares. Essa conexão, a gente pode fazer ela via webhook ou via API. Então, aqui até uma explicação como diferentes sistemas se comunicam para garantir que a automação funciona corretamente. Essa aqui é uma informação bem relevante quando a gente vai utilizar automações entre diferentes softwares e o Notion, por exemplo. Mas, nesse vídeo, eu vou abordar apenas as automações dentro do Notion. E falando um pouco de automações no Notion, nós temos aqui dois tipos que eu gosto de considerar. E elas são automações internas, são aquelas que acontecem dentro do próprio Notion, sem precisar de ferramentas externas. Ou seja, a gente não vai precisar daquele componente que é o componente de conexão. Tudo vai ocorrer dentro do Notion. E nós temos as automações externas. São integrações com outras ferramentas, como o Make, Zapier e N8N, permitindo conectar o Notion a outros aplicativos e ampliar suas funcionalidades. Nesse caso, como expliquei para vocês, a gente vai trabalhar apenas com as automações internas do Notion. E aqui nós temos 4 principais automações internas no Notion. Nós temos as automações de botões, as automações de botões de base de dados, nós temos as recorrências de modelos de páginas e, por fim, as automações de base de dados. Cada uma dessas automações funcionam com gatilhos e ações também, e a gente consegue realizar inúmeras funções e atividades com elas. Então, a partir de agora, eu vou trazer alguns exemplos para vocês, eu vou explicar também como funciona essas automações e vamos lá, vamos na massa agora. Nossa primeira automação que vamos abordar aqui são as automações dos botões. Então, vamos até colocar aqui botões. E primeiro, como que faz para a gente criar um botão? Barra botão. E aqui já aparece o bloco para a gente criar. Um botão, a gente pode configurar o título e o emoji dele. Por exemplo, aqui, vou colocar como novo checklist, trazer um ícone de maisinho aqui. E aí, qual que é o gatilho do botão? Então, sempre aqui a gente vai falar de gatilho e ação, lembrando daqueles componentes que eu expliquei agora há pouco. O gatilho sempre vai ser quando a gente clicar no botão. Então, sempre quando eu clicar no botão, eu vou iniciar esse gatilho e uma ação vai acontecer. Então, aqui embaixo ele já mostra quando, né, o botão é clicado, esse aqui é o gatilho, e fazer, no caso, seria a ação. Então, tem aqui nova ação. Dentro de um botão, eu tenho algumas ações, como inserir blocos, adicionar página, editar páginas enviar notificação, enviar e-mail, enviar webhook, mostrar confirmação, abrir a página, enviar notificações do Slack e definir variáveis. É importante também lembrar para vocês que nem todas essas funções estão disponíveis nos planos gratuitos. As ações que estão disponíveis em planos pagos apenas, no caso, seria o enviar webhook, enviar e-mail para. O restante é liberado de forma gratuita aqui no Notion. Vamos começar com uma ação básica, que é inserir um bloco. Então, como eu chamei aqui, novo checklist, o que eu quero com esse bloco? Então, no caso, eu vou inserir. Aonde eu vou inserir ele, né, o local, acima do botão, abaixo, na parte superior da página, ou seja, lá em cima, ou na parte inferior da página. Aqui eu vou colocar abaixo do botão, ou seja, quando eu clicar aqui embaixo, ele vai me criar. E aqui é um espaço em branco que eu posso adicionar as informações que sempre vão ser repetidas quando eu clicar. Então, como eu falei que eu quero um checklist, eu quero uma lista de tarefas. E aqui poderia ser escovar os dentes. Vamos pensar que é um meu checklist matinal. Escovar os dentes. Fazer ao contrário, né? Primeiro, arrumar a cama. Tomar banho. Escovar os dentes, por exemplo. Clico em concluído. E agora, quando eu aciono meu gatilho, que é clicar no botão, ele vai me criar esse checklist. Ou seja,
vai realizar a ação de criar essas atividades. Beleza, essa aqui é uma automação bem simples que a gente pode estar fazendo. E por que é considerado uma ação? Porque eu não fiquei manualmente criando esses blocos aqui, esta lista de tarefas. Então pensa que esse já é um exemplo que você pode utilizar no seu dia a dia. Você criar um checklist e clicando aqui. E aí, uma ideia, você pode até criar uma página aqui e chamar essa página de histórico, por exemplo. Então vamos voltar em automação. E aí, sempre que você finalizar, você move para cá, para esse histórico. Vamos até melhorar um pouquinho aqui. Trazer, por exemplo, a informação de dia. Vou mover esse bloco lá para cima, colocar um arroba hoje aqui, data quando duplicada, concluído. Sempre que eu clicar, ele vai me criar aqui o dia de hoje. Eu posso clicar e arrastar tudo para o histórico. E aí eu vou salvando, por exemplo, essas informações e vai me formando esse histórico aqui. Enfim, esse é um exemplo bem simples de uma automação que vocês podem estar utilizando. Vou excluir aqui. Temos também outras ações, né? Então, vamos clicar aqui em adicionar ação. Temos adicionar página A. E aqui eu vou criar uma nova página. E aí ele vai perguntar qual a base de dados. Então, no caso, eu teria que ter uma base de dados para ele criar essa página para mim. O que eu vou fazer? Eu vou criar uma base de dados aqui embaixo. Então, barra base de dados inline. E vou chamar de YouTube atividades. Então, essa vai ser minha base de dados de atividades. Vou criar aqui um campo de status. Então, ele vai me atualizar o status aqui. E colocar um campo de data também. Então, vamos digitar uma data. Ok, tenho 3 campos aqui das minhas atividades. Posso ter aqui, por exemplo, uma atividade 1, status não iniciada. E a data, vamos supor que é para hoje. Beleza. Vamos configurar agora o nosso botão. Vou excluir essa primeira ação aqui, que eu não quero mais ela. E vou continuar com aquela ação de adicionar página A. Então, vou excluir também e começar de novo. Adicionar página A. Vou selecionar a base de dados YouTube atividades. Então, selecionei aqui. E olha que interessante. Eu posso já deixar configurado o nome de uma atividade. Posso deixar configurada a data e também o status. Por exemplo, aqui, eu vou deixar sempre como não iniciada. A data vou deixar quando data de acionamento, ou seja, quando eu clicar no botão, ele vai já selecionar a data. E o nome aqui vou deixar sem nada. Vou clicar em concluído e agora, quando eu clico aqui, ele já me cria uma atividade. Então, isso também é uma automação. Ele já deixa configurado a minha data e o meu status automaticamente. Temos também uma outra ação que é bem interessante, que é a seguinte ação aqui, que é abrir página ou formulário ou site. O que eu posso fazer com essa ação aqui? Sempre quando eu crio, por exemplo, uma atividade, ele vai abrir essa página e de que formato? Modo centralizado, lado a lado ou página inteira. No caso, vou deixar modo centralizado. Quando eu clicar aqui, ele abre essa página que acabou de criar. Vou chamar de atividade 2. E quando eu verificar, vai estar aqui ó, na minha lista. O que mais que eu poderia fazer? Poderia adicionar uma outra ação de mostrar confirmação. E isso é interessante a gente fazer como primeira etapa dentro de um botão, dentro de uma automação. O que é essa confirmação? Ele vai perguntar se eu tenho certeza que eu desejo continuar com essas automações, com essa sequência dentro do meu botão. Vou clicar em concluído aqui. E agora, quando eu clicar, a primeira coisa que ele pergunta é se eu desejo continuar ou não. Clicando em continuar, ele cria aqui a nova página e abre ela. Enfim, então já passamos aqui por algumas ações que nós temos, né, após esse gatilho. E mais uma interessante que eu vou mostrar para vocês é a seguinte, que é editar páginas em. Então pense que você quer concluir todas essas atividades de uma vez. Então você pode editar elas clicando em um simples botão. Como a gente vai fazer isso? A gente vai selecionar a base de dados, então YouTube Atividades. E aí, aqui, qual página que eu quero editar? São todas as páginas ou algumas páginas em específico? Por exemplo, aqui vou deixar essa concluída e essa em andamento. Eu quero que ele conclua só as atividades que estão em andamento. Eu vou até renomear para atividade 3 aqui. Beleza? E aí eu vou criar um filtro
para que essa automação aconteça. E esse filtro é: o status é em andamento. Então ele só vai atualizar as páginas, as tarefas aqui que o status é em andamento. Vou clicar agora em editar uma propriedade, a propriedade de status, e o que eu vou fazer com essa propriedade de status? Eu vou mudar ela para concluído. Então eu vou definir essa propriedade aqui como concluído. Concluir, quando eu clico nesse botão, ele já concluiu aquela atividade que estava em andamento. Vamos colocar essa outra, clicar no botão, ele já conclui, e aqui também. Esse aqui é um começo das nossas automações, são as automações de botão. A gente pode criar páginas, criar blocos, editar páginas dentro de uma base de dados. Nosso próximo tipo de automação são também automações em botões, só que é diretamente em uma propriedade de uma base de dados. Então aqui, em uma base de dados, eu vou clicar no maisinho, e aí eu vou adicionar um botão. Se eu rolar até aqui embaixo, eu tenho aqui, ó, botão, ative ações com base nas propriedades do item. Vou criar um botão aqui, e esse botão eu vou utilizar para cronometrar o tempo das minhas atividades. Então aqui vai ser iniciar, cliquei, salvei. Só que eu salvei e não fiz nada com esse botão ainda, não programei essa automação. Por quê? Porque aqui eu vou fazer duas coisas, vou adicionar duas propriedades, uma de data de início, olha, ele já até me deu essa opção aqui, e uma outra de data de término. Então adicionei essas duas propriedades e agora vamos voltar a configurar esse nosso botão aqui, iniciar. Clicando na propriedade aqui em cima dela, a gente clica em editar automação e agora, novamente, o gatilho vai ser quando a gente clicar nesse botão, o que ele vai fazer. Nesse exemplo aqui, o que eu quero fazer? Eu quero editar essa própria página. A página aqui da linha, eu quero que ele me inicie uma data, né? Um tempo ali, eu quero que ele marque. Então, eu vou editar uma propriedade e é data de início. E nesse caso aqui, eu quero que pegue o horário de acionamento, porque eu vou contar exatamente os minutos que se passou desde quando eu cliquei em iniciar até eu clicar em finalizar a atividade. Então, eu vou colocar aqui horário de acionamento. Então, eu vou editar essa própria página aqui. E mais uma questão interessante é que quando eu clicar aqui, eu quero que o status mude para em andamento. Vou salvar e eu vou deixar tudo como não iniciado aqui, para a gente verificar, beleza? Então, vamos puxar para o lado aqui também. Data de início vamos deixar menorzinho e colocar o botão aqui iniciar. Ok, agora quando a gente clicar em iniciar, ele já mudou a atividade para em andamento e já puxou uma data de início. Então isso também é um tipo de automação que a gente pode estar fazendo aqui com um botão. Vamos duplicar também aqui, chamar de finalizar. Ele já vai renomear todos os meus botões. Eu vou editar a automação. E aqui, quando o botão é clicado, eu também vou editar essa página. Só que, o que eu vou mudar aqui? Em vez de ser data de início, vai ser data de término, horário de acionamento também, e o status vai ser concluído. Salvar. Agora, quando eu clicar em finalizar, ele vai me salvar o horário de término e vai me concluir essa atividade. Então, mais uma automação aqui, início e término. Aqui a gente pode calcular o tempo, né? Então, o tempo, como ele poderia ser calculado com uma fórmula. A gente cria uma fórmula aqui, date between, e aí eu quero a data final, data de término, data de início e o tempo em minutos. Aqui ele já me salvou 1 minuto. Se eu alterar aqui, só para mostrar para vocês, vamos colocar 17:10, por exemplo, ele também já salva esse tempo aqui. Enfim, você meio que cria um cronômetro para essas atividades suas. Indo para a nossa terceira forma de automação interna do Notion, é a nossa recorrência de modelos de página. Então, aqui em uma base de dados, nós sabemos que nós temos os modelos de páginas. Quando a gente clica nessa setinha aqui do lado, modelos para, aqui o nome da minha base de dados, eu posso criar modelos. Por exemplo, aqui poderia ser uma atividade que se repete todos os dias pela manhã. Então,
verificar e-mail. O status eu posso deixar como não iniciado, posso já deixar configurado, né? Posso também já deixar configurada uma data, então quando que vai ser a data? No caso, quando for duplicado esse modelo, vou deixar aqui como hoje, data como duplicado, e as outras informações eu não vou preencher, porque elas vão depender do botão, né? Quando clicar em iniciar e finalizar, ele vai contar aqui o tempo. Cliquei fora, e agora quando eu voltar aqui nesse modelo, me apareceu aqui um modelo vazio, que é um modelo padrão que a gente tem para as bases de dados, e esse modelo que eu criei, que é o verificar e-mail. Quando eu clico agora nos 3 pontinhos em editar esse modelo, eu tenho a opção de repetir, e aqui eu posso programar uma recorrência para essa atividade, que no caso é verificar o e-mail. Quando eu clico aqui em repetir, eu posso definir um período de dia, dia da semana, semana, 2 semanas, mês, ano, enfim, eu consigo personalizar qual que vai ser o dia que vai se repetir essa verificação de e-mail. Eu poderia colocar aqui dia da semana. E aí eu posso alterar isso, né? Se eu quiser, por exemplo, só na terça, quarta, quinta e sexta, quando que ele vai acontecer, né? Então, nesses dias, a cada quanto tempo, uma semana, um dia, um mês ou um ano, quando que ele vai lançar essa atividade, vai criar essa atividade na minha base de dados para eu fazer esse acompanhamento. Aqui, por exemplo, vou definir que ele vai criar às 6 horas da manhã, quando que vai se iniciar, então, no caso, amanhã, a partir de amanhã, ele vai começar a criar, quando que vai se encerrar, no caso, poderia ser nunca, um número específico de vezes. Eu quero que após 10 vezes ele se encerre. Então, após 10 execuções. Posso também uma data específica. Se eu quiser que no final do mês ele pare de acontecer essa repetição, também vai ficar programado. No caso, eu vou deixar para o final do mês mesmo, 31. Qual que é o meu fuso horário? E aqui tem uma opção de parar repetição. Aqui no final ele já me mostra quando que vai ocorrer. Próxima ocorrência amanhã às 6 horas. E pronto, já está programada a nossa recorrência. Agora, de forma automática, o que vai acontecer? Essa atividade verificar e-mail será criada. E qual que é o gatilho aqui, né? Pensando em gatilho e ação, o gatilho, no caso, seria o horário, né? Amanhã às 6 horas, então quando chegar esse horário, vai acontecer essa ação de verificar o e-mail. Então, assim que funciona as nossas recorrências de modelos de páginas. Isso daqui é interessante para caso você tenha atividades que se repitam todos os dias. Você já pode deixá-las programadas. Caso você tenha alguma conta e você faz um controle financeiro, você também pode programar para que mensalmente ele lance todas as suas contas. Enfim, tem vários usos que a gente pode utilizar para essa automação do Notion. No caso aqui, eu vou parar repetição, vou deixar ela desativada. E por fim, e mais importante, a gente tem aqui as nossas automações de base de dados. E aí, um ponto importante da gente lembrar. Essa primeira automação do botão é gratuita, essa segunda automação do botão é gratuita e essa terceira recorrência também é gratuita. A nossa automação de base de dados, ela só acontece em planos pagos. Então, necessariamente você precisa ter um plano pago para conseguir criar essa automação. Mas tem um detalhe aqui também bem interessante. Se você pegar um template que já tem uma automação programada, ele vai funcionar na sua conta normalmente. Enfim, vamos mostrar como que funcionam essas automações e onde que a gente encontra elas. Elas estão aqui nesse raiozinho, criar e visualizar automações. E aqui é muito interessante porque o gatilho ele é um pouco diferente. Você pode definir vários gatilhos para que ocorra essa automação. Então, por exemplo, aqui, quando, que no caso é o gatilho, novo gatilho, eu posso definir quando qualquer propriedade for editada, quando uma nova página for adicionada a essa base de dados, ou a cada um tempo, que é a mesma repetição que a gente viu ali nos modelos de página, a gente também consegue programar aqui. E no caso, eu tenho quando alguma propriedade em específica é editada. Vamos colocar aqui que quando a propriedade for em andamento, então definiu em andamento, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar uma ação. Por exemplo, aqui, qual ação que eu quero adicionar? Eu quero que, no caso, eu envie uma notificação para uma pessoa específica. Então, enviar notificação para, e aqui eu posso selecionar o destinatário. Quem que eu vou
mandar, aqui no caso vai ser uma pessoa específica, eu posso selecionar até 20 pessoas e mandar uma mensagem. No caso aqui, eu vou selecionar eu, selecionei aqui, ó, Carlos Eduardo, e aqui a gente também pode programar essa mensagem. Então, no caso, em vez de eu escrever atividade, eu vou colocar o nome da atividade, arroba, e aí eu vou mencionar a página do gatilho, nome, que é o nome da atividade, está em andamento. Pronto. Ele vai me falar aqui que essa atividade está em andamento quando o status for definido em andamento. Habilitar. Pronto, já criei uma automação de notificação. Então é bem interessante isso para que você notifique pessoas do seu time quando vocês estão trabalhando em uma mesma base de dados de atividades. Também é possível você adicionar um responsável para tal atividade quando mudar um status. E aí, como a gente pode fazer isso? Aqui eu vou adicionar uma propriedade de pessoa, vou clicar aqui em mais, pessoa, então adicionei essa propriedade aqui. E agora é o seguinte, na minha automação, novamente, vou vir nessa automação que já existe. Então, quando o status está definido como em progresso, além de enviar uma notificação, o que eu quero fazer? Eu vou adicionar um responsável. Vou editar propriedade, pessoa, e aí aqui eu posso definir quem vai ser o responsável. No caso, eu vou marcar o Leonardo. Concluir. E aí, então, agora, quando o status for mudado para em progresso, vai enviar uma notificação para o Carlos e vai marcar o Leonardo como responsável. Vou clicar em concluído. E por que isso é interessante? Caso você tenha algum projeto e você esteja fazendo um acompanhamento do projeto, você poderia notificar o responsável daquele projeto a respeito que mudou um status e também já adicionar o responsável por aquela etapa em específico. Então vamos mudar agora para em andamento e agora a gente vai verificar aqui que o Leonardo vai ser definido aqui como responsável. Ó, passou alguns segundinhos, ele marcou o Leonardo como responsável. O que mais que a gente pode fazer de automação? Então, quando eu clico aqui, eu posso ter mais de uma automação na mesma base de dados. Então, caso você tenha um plano pago, você pode enviar um e-mail, por exemplo, para o seu cliente, falando que o projeto dele está pronto, né? Então, vamos pensar que essa é uma base de dados de projeto, e aqui eu vou enviar e-mail para cliente. Vou clicar em novo gatilho, vou clicar aqui quando o status for marcado como concluído. O que eu quero fazer? A minha ação, eu vou enviar um e-mail. Lembrando que enviar e-mail só está disponível em planos pagos do Notion. Enviar e-mail. Qual é o e-mail responsável, né? O e-mail da onde vai ser enviado. Então, você precisa ter uma conta do Google conectada para você enviar um e-mail. É aqui para. Então, quem é a pessoa que você vai enviar esse e-mail? Como eu não tenho uma propriedade de e-mail, então eu não consigo definir esse e-mail, mas eu vou lá adicionar. Então, a gente vai descartar essa automação por enquanto. A gente vai adicionar uma propriedade de e-mail. E agora que eu tenho essa propriedade de e-mail adicionada, eu consigo voltar lá e fazer aquela automação. Então, novo gatilho. Quando o status for concluído, eu consigo enviar e-mail. E aqui agora, para quem? Para a propriedade de e-mail que eu tenho lá, o assunto, vamos colocar aqui, arroba, que é o nome da tarefa, então página do gatilho, nome, foi concluída. E aqui você pode deixar uma mensagem padrão ou também configurar essa mensagem. Vamos configurar o seguinte, página de gatilho, nome, foi concluída no dia. E aí aqui, quando acontecer essa automação, eu vou puxar essa informação de data também. Então, data de acionamento, ó, foi concluída no dia tal. E quem foi a pessoa que concluiu? Por, e aqui arroba, página do gatilho, quem era o responsável. Então, quem era a pessoa dessa atividade. Pronto, defini aqui uma automação de que quando for concluído essa etapa aqui das minhas atividades, eu vou enviar um e-mail para a propriedade que está definida aqui. Enfim, então, essas são as formas de automação que a gente tem aqui dentro do Notion, seja automação de botões, automações de botões de base de dados, recorrência de modelos de páginas e automações de base de dados. Antes da gente finalizar aqui esse vídeo, eu quero trazer mais uma automação aqui para vocês,
que também eu acredito que seja muito importante, que é aquela questão de projetos e atividades. Quando eu clico no botão, eu crio um novo projeto e já crio as atividades relacionadas a ele. Então aqui embaixo eu vou criar mais uma base de dados inline, vou chamar de YouTube Projetos. E aqui as propriedades eu tenho um nome, vou colocar aqui o tipo do projeto, por exemplo, seleção, e eu vou chamar de tipo. Vamos ter também a propriedade de status do projeto. E vamos criar uma relação, então, uma propriedade de relação entre a base de dados de atividades e projetos. Então, atividades, não tenho limite de atividades, bidirecional sim, adicionar relação. Ok, então a gente criou aqui uma base de dados de projetos. Quando eu clico aqui, eu posso selecionar alguma atividade. Por exemplo, a atividade 1 aqui está relacionada com o projeto. Quando eu venho aqui no final, ó, mostro também o projeto. No caso, poderia chamar de projeto 1. Interessante, criamos essa relação. Como eu posso configurar um botão para que quando eu crio um novo projeto, crie também novas atividades. Eu só vou colocar aqui, ó, tipo 1 desse projeto também. Legal, então a gente vai criar aqui embaixo, /botão, novo projeto tipo 1. Essa daqui talvez é uma das automações que vocês mais vão gostar e que mais vai economizar tempo de vocês. Então, quando eu clico nesse botão, o que eu quero fazer? Eu quero adicionar página à base de dados de projeto, porque eu vou estar criando um novo projeto. Então, selecionar aqui, projetos, qual que é o nome? Poderia deixar um nome projeto X, projeto YZ, ou deixar sem nome. Vou deixar sem nome aqui. Posso definir um status, então não iniciado, e tipo 1. Então, beleza. Essa primeira etapa eu estou criando um projeto. Em seguida, eu vou criar agora as atividades. Então, vou adicionar novas ações. Então, vou clicar aqui em adicionar ação. Vou adicionar página A. E agora, como eu vou estar adicionando atividades, então tenho que adicionar páginas à base de dados de atividades. O modelo aqui de página eu posso escolher. No caso, eu vou deixar vazio. E aqui eu posso chamar de atividade 1. Posso editar a propriedade. Então, qual que é o status? Colocar aqui não iniciada. Posso até não colocar também, porque ele já puxa automaticamente o não iniciado. E um ponto muito importante aqui é esse, que é a relação com os projetos. Então, eu já vou deixar definido qual que é o projeto dessa atividade 1. No caso, vai ser página adicionada na etapa 1. Essa é a etapa 1 da minha automação, essa é a etapa 2. Agora, para eu adicionando mais atividades, basta eu clicar nos 3 pontinhos, duplicar. E aqui eu vou renomeando atividade 2, duplicar, atividade 3. Bom, analisando aqui, eu acredito que já ficou legal. Vou clicar em concluído. E agora, quando eu clicar nesse meu botão, novo projeto tipo 1, ele vai me criar esse projeto e automaticamente também já criou as tarefas aqui. Então, se eu pego aqui, ó, nova página 1, 2, 3, está aqui as nossas atividades criadas, né? Vou excluir todas só para a gente verificar novamente isso acontecendo, né? Então, excluir todos os projetos, todas as atividades. Clicando agora em novo projeto tipo 1, ele criou meu projeto, criou as atividades relacionadas de forma automática. Enfim, pessoal, aqui foi para a gente fechar essa parte de automações. Acredito que estava faltando esse exemplo aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Caso tenham sugestões, deixem aqui nos comentários. Caso vocês queiram ver mais tipos de automações, deixem também nos comentários as sugestões de vocês, o que vocês gostariam de estar fazendo ou o que vocês gostariam que a gente fizesse por vocês aqui nos próximos vídeos. Caso você tenha interesse em aprender um pouco mais sobre Notion e todas as possibilidades que nós temos dentro do aplicativo, recomendo você clicar aqui embaixo, acessar a nossa área de membros, conhecer os nossos templates, conhecer o nosso curso de Notion e vejo vocês no próximo vídeo.